Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2013. Estamos juntos há 411 dias lendo a Bíblia e hoje vamos fazer a revisão do livro de Levítico. Já dissemos a você que a história bíblica começa na região da Mesopotâmia, onde o Jardim do Éden é situado perto dos rios Tigre e Eufrates, entre outros dois rios cuja localização ignoramos. Começa ali a história e depois vai para a região das montanhas de Ararat, com o dilúvio, que é onde a arca pousa. Depois vem para a região da Mesopotâmia outra vez, onde é erguida a Torre de Babel. Depois vai para Canaã com Abraão. Depois ali acontece a história de Isaac, de Jacó. E o livro de Gênesis termina no Egito com José e os demais descendentes de Jacó que para lá são levados. Começa no Egito o livro do Êxodo, com Moisés, que vai retirar agora aqueles 70 que foram, mas que agora já são mais de 2 milhões de pessoas. Moisés retira esse grande povo com o Êxodo e leva o povo para o Monte Sinai. Termina então o livro do Êxodo no Monte Sinai com o tabernáculo erguido. É ali, com a casa de Deus entre os homens funcionando, com Deus habitando no meio do seu povo, que nós vamos ter o livro de Levítico. Levítico se refere aos levitas e traz para nós as instruções de Deus para que aquele povo pecador, cuja queda foi descrita em Gênesis, possa habitar diante de um Deus santo, que se revelou com seu poder e sua glória no livro do Êxodo. Para que essa convivência entre pecadores com o Deus santo seja possível, Deus requer sacrifícios de expiação, sacrifícios que quitem a dívida do homem para com ele. Levítico, portanto, enfatiza que o povo de Israel tem que viver de modo santo. Essa é a única forma dessa convivência ser possível e a santidade é a única resposta adequada que Israel pode dar à graça que Deus manifestou para com esse povo ao retirá-los do Egito. O livro então fala de ofertas, de sacerdócio para mediar essa relação, de festas, de um calendário especial e de leis que vão regular a vida dos hebreus. Se Gênesis falou da promessa de um pacto nacional, Êxodo falou do estabelecimento desse pacto nacional, da aliança que foi firmada no Sinai. Levítico agora vai falar de como esse pacto deve ser mantido. Israel precisa se comportar de uma forma adequada. A geografia, portanto, do livro de Levítico é a mais simples de todas. Tudo que Levítico nos narra acontece nos pés do Monte Sinai. E o tempo dele também é tranquilo. Se o livro de Gênesis nos traz mais de 2.000 anos de história, o livro do Êxodo nos traz pelo menos 80 anos de história, o livro de Levítico nos traz fatos que aconteceram entre 30 a 50 dias. Nós sabemos pelo texto bíblico que o tabernáculo ficou pronto um ano depois que os israelitas saíram do Egito, na primeira Páscoa. Deus mandou realizar um censo um mês depois dessa data, e 20 dias mais tarde os israelitas partiram em direção à terra de Canaã. Isso significa que o livro de Levítico tem que ter tudo aquilo que está dentro dele acontecido num período que não passa de 50 dias. Entre 30 a 50 dias. Tudo que está narrado ali é estruturado na forma de manuais, de códigos legais, leis que Deus endereça ao povo e aos sacerdotes e que ensinam o povo a oferecer sacrifícios, a viver em santidade, em pureza cerimonial, em pureza sexual e em pureza alimentar. São leis de como o povo vai ter acesso a Deus e como vai ter comunhão com Ele, conforme você pode ver nessa tabela. As ofertas são reguladas nos primeiros capítulos, como os sacerdotes são instituídos vem na sequência, e o que é puro, o que é imundo vem na sequência. É assim que Israel vai ter acesso a Deus. O pecado vai ser expiado por diversos sacrifícios narrados ao longo do livro, mas a seção central é o dia da expiação, que mostra que até mesmo o tabernáculo tem que ser purificado. E a segunda parte maior do livro, separada aí pelo capítulo 16 no meio, fala da comunhão com Deus. Como vai ser celebrada essa convivência com Deus. O povo vai viver separado, vai ter uma ética própria, vai ter festas para lembrar disso e há algumas leis finais no livro. O conteúdo do livro, portanto, é basicamente de leis. Há pouquíssima história acontecendo aí. Só se conta como os sacerdotes foram instituídos, foram consagrados, e só se fala de um episódio marcante no qual Nadab e Abiú, os dois filhos mais velhos de Arão, morreram ao tentar oferecer ao Senhor fogo estranho.
Isso mostra a santidade de Deus na prática e mostra o quanto aquelas leis eram sérias e precisavam ser obedecidas. O conteúdo de Levítico, então, de forma geral, como temos dito, é basicamente de leis. Como seriam os sacrifícios que Deus aceitaria? Os sacerdotes que Deus aceitaria? Aqui está a narração da parte histórica. Os adoradores que Deus aceitaria? Seu alimento, sua casa, seu corpo, seus costumes, a santidade que eles deveriam renovar anualmente através de sacrifícios e o comportamento que Deus aceitaria para o culto, para o calendário de festas, para a moralidade sexual, para as leis diversas, até mesmo incluindo hábitos e vestuário. Quanta coisa importante aqui então você vê no livro de Levítico para a manutenção do pacto nacional. O objetivo imediato de todas essas leis era então ensinar ao povo hebreu os padrões divinos de santidade e de limpeza e a maneira pela qual Deus queria ser cultuado por um povo pecador. Como seria possível essa convivência e qual era a norma de vida para Israel? O tabernáculo estava ali no meio deles. A tenda do Deus Santo habitava no meio da tenda dos homens pecadores. E essa convivência só seria possível mediante a obediência irrestrita às estipulações do livro de Levítico. Por isso mesmo, nenhum outro livro do Antigo Testamento pode ser comparado a Levítico na quantidade de sombras de Jesus que traz. Levítico fala de Jesus mais diretamente do que qualquer outro livro, porque todos os sacrifícios apontam em alguma medida para a obra de Jesus. Todas as festas fazem o mesmo. E outras figuras diversas, por exemplo, como a ideia do resgatador, aquele parente que pagava a dívida de um parente seu endividado. O que Boaz fez com Ruth, o que Jesus fez conosco ao dizer que a nossa dívida estava paga, está consumado, disse o Senhor Jesus quando morreu por nós. A ideia de um sumo sacerdote também está presente, a ideia do bode expiatório que leva os nossos pecados para longe, o ano do jubileu, quando todas as dívidas eram quitadas e a terra voltava à sua configuração original. Então há coisas demais para serem mencionadas aqui em relação à simbologia de Levítico apontando para o Senhor Jesus. Basta-nos resumidamente mencionar que toda vez que um animal morria naquele altar, Jesus estava sendo prefigurado. Nós sabemos bem disso, não é? Cada oferta, um holocausto, uma oferta de manjares, uma oferta pacífica, uma oferta pelo pecado, uma oferta pela culpa, cada uma dessas ofertas apontava para o Senhor Jesus, como nós já discutimos detalhadamente nos capítulos iniciais de Levítico. Você vê aí que essas sessões, ofertas de adoração voluntárias e ofertas de restauração obrigatórias, são todas ofertas dos capítulos 1 a 6 de Levítico. E nós discutimos essas ofertas em detalhe, e se você não acompanhou essa discussão, nós recomendamos a você que o faça para poder ter toda a bagagem de comparação entre Levítico e a vida de Cristo no que se refere às ofertas. Não dá tempo de discutir isso agora neste vídeo de revisão. Também vimos, e também com bastante detalhe, o quanto o calendário judaico de festas apontava para Jesus. Todas as festas, Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos, todas essas festas apontavam para Jesus. Para a sua primeira vinda, 4 dessas festas, as festas da primavera, já foram cumpridas. A Páscoa falando da sua morte, Pães Asmos falando do seu sepultamento, Primícias falando da sua ressurreição, Pentecostes do envio do Espírito Santo. As festas do outono ainda não foram cumpridas, são as festas que nós aguardamos. A festa das trombetas, que apontava para a sua volta triunfal, o dia da expiação, que fala do tempo em que nós não teremos mais pecado algum, e a festa dos tabernáculos, que fala do tempo em que passaremos a eternidade com Deus. Novamente é o Senhor Jesus sendo apontado aqui em grande detalhe. E então, resumindo, qual é o grande ensino do livro de Levítico? Há ensino demais para resumir também, mas as ofertas e sacrifícios nos ensinam que Deus é misericordioso, digno da nossa gratidão, porque Ele proporcionou um meio para que entrássemos em contato e em relação com Ele. E Deus é justo. Por quê? Porque inocentes precisavam morrer no nosso lugar para que fôssemos aceitos. E isso deve nos levar a temer e obedecer a Deus. As festas nos ensinam a dedicar a Deus o todo da nossa vida. Se as ofertas custavam ao bolso do ofertante e apontavam para o fato de que Deus é dono dos nossos bens,
As festas mostram que Deus é dono do nosso tempo, da nossa vida como um todo. E nós então devemos celebrar, viver a sua redenção de maneira profética e de maneira histórica. Como é isso? É a ideia de que quando eu separo o domingo para Deus e quando eu vou domingo à casa do Senhor, eu estou dizendo que aguardo o dia em que estarei com todos os remidos, gente de todo povo, língua, nação, tribo, aos pés do Cordeiro para adorá-lo. Eu vivo o meu tempo numa perspectiva profética, olhando para frente, mas também olho para trás, numa perspectiva histórica, porque foi no domingo que o meu Jesus ressuscitou. Isso faz com que Deus seja o dono do meu tempo, o dono do meu dinheiro, o dono da minha vida. E por isso eu preciso viver para Deus de forma santa. Nenhum outro livro de toda a Bíblia fala tanto em santidade como Levítico. Aquele versículo central, vocês serão santos porque eu sou santo, em 11:45, nos mostra bem isso. Nossa maneira de viver apropriada como resposta à redenção de Deus é a santidade. Isso é o que Levítico nos ensina, levando toda a nossa atenção ao Senhor Jesus Cristo. Eu certamente não terei condição de dizer que sinto que já falei o suficiente. Há muito mais a ser dito, mas para o nosso resumo, estas considerações creio que são as mais importantes. Eu espero que isso abençoe a sua vida, que você compreenda mais deste maravilhoso livro e que continue a estudar a Escritura com muito proveito. Que seja assim para o teu bem, para a tua bênção. Que Deus a todos nos abençoe em nome de Jesus. Bom estudo para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.